Aproveitando que foi citado na aula, então, deixa eu te mostrar como que seria se você precisasse salvar em algumas outras extensões de arquivo. Por exemplo, quando eu dou o arquivo salvar como e salvo no nosso padrão PSD, como falamos, é o padrão de arquivo para quando a gente quer fazer o editável, né, para continuar trabalhando nele, salvar. Quando a gente escolhe essa opção, algumas vezes, dependendo do formato de arquivo, ele pergunta se você quer salvar no modo de compatibilidade, para caso você abra em outra versão do Photoshop e ele conseguir adaptar essa abertura de arquivo. Então, sempre marque modo de compatibilidade, né, caso você pretenda utilizar essa imagem em algum outro Photoshop, abrir em outra versão do programa, você consiga sem problema. Quando eu venho aqui em arquivo salvar como e salvo, por exemplo, em PNG. PNG é aquela extensão que vimos para guardar a transparência da imagem. Salvar, ele aparece isso aqui. Se eu quero que a imagem seja compactada, tem alguma compactação, né? Vai demorar um pouquinho para fazer, ou não tem a compactação. Ou seja, a compactação é a imagem perder alguns detalhes, alguma qualidade, né? Ela vai ficar mais leve, mas vai perder alguma qualidade. Então, cuidado, se você quer a imagem com perfeita qualidade, não faça compactação, mas se não tem problema, um detalhe ou outro, aí tudo bem. Não faz tanta diferença assim essa compactação assim, na questão de qualidade. E interlace, entrelaçar. Entrelaçar é se você quer que a imagem... Já percebeu que às vezes no Facebook você tenta abrir uma imagem, alguma coisa assim, ou em alguns sites na internet, e ela vai abrindo ou aos poucos, né? Ela começa abrindo aqui em cima e vai abrindo devagar, assim, como se fossem faixas horizontais, ou ela abre meio, algumas imagens quando a internet está lenta, ela abre meio nevoada e daí vai ficando com a resolução melhor. É aqui que a gente configura isso. Nenhuma aqui no entrelaçar vai fazer com que a imagem venha abrindo aos poucos, ele não tem esse efeito de entrelaçar. E entrelaçado vai fazer com que ela abra inicialmente nevoada e depois vai ficando com uma qualidade melhor. Então a gente consegue controlar isso. Outras extensões, por exemplo, se eu precisar salvar para mandar para gráfica ou para mandar para alguém em PDF. Então eu vou escolher aqui PDF, salvar. Ele vai abrir aqui uma janela de diálogo, onde a gente pode escolher opções como padrões de impressão, que a gente conversa bastante no curso de Corel e Illustrator. Se eu quero alguma compactação de imagem, que forma que vai sair as cores, se eu quero que ele faça uma conversão de cor ou não, para eu poder dar uma senha de abertura nesse PDF e um resumo geral aqui de como que ficou. Então aqui a gente consegue configurar as opções escolhidas no PDF, ok? Arquivo salvar como, se eu salvar, por exemplo, em GIF, o que aparece para mim? Então, como eu disse na aula, sempre depois que você escolhe a extensão, aparece uma janela de diálogo para você configurar essa extensão. No caso do GIF, como eu comentei, ele só entende 256 cores. Se a imagem tem bem pouca cor, uma logo, alguma coisa mais monocromática, alguma coisa assim, você pode escolher até menos cores aqui para que ela fique mais leve, mais tranquila. Aqui você pode forçar preto e branco ou cores para web, né? Aqui tem alguns sistemas de cor que você também pode forçar. É um GIF que tem transparência ou não, como eu havia citado, há um GIF que suporta transparência, que é quando você deixa marcado esse botão, e se vai ter algum pontilhamento, alguma coisa, visto que ele não tem muita qualidade, quando há um degradê, alguma coisa assim, ó, ele perde bastante qualidade, dá para ver aqui. Então, como que você quer tratar isso aqui? Você pode escolher, ó, difusão, veja aqui no copo azul, ó, ele fica mais assim, padrão, ruído, tá? Ou nenhum, daí fica com essa qualidade assim. Então aqui a gente consegue configurar, aqui ele fala cores indexadas, indexadas são aquelas que o arquivo possui, né? Estão indexadas, anexadas ao arquivo que você está salvando. Então, é as cores que o arquivo vai ter. Então aqui a gente pode configurar um GIF, aqui a gente também pode configurar normal entrelaçado, mesmo a lógica do PNG lá que a gente viu. E beleza, então arquivo salvar como GIF. Se você estiver trabalhando com fotografia mesmo, alguma coisa assim, você pode precisar salvar em TIFF, né? Tirar as fotos em RAW, né, na câmera, para ficar com uma qualidade perfeita, e depois que trabalhar com ela aqui no Photoshop, salvar em TIFF para manter sem compactação. Aí o TIFF aparece aqui, ó, se você quer ter alguma compactação, a ordem de pixels, se os pixels vão ser intercalados ou separados em canais, se você quer trabalhar com o padrão de cores do PC ou do Macintosh, então você consegue fazer alguma configuração de TIFF também. Então toda vez que salvar uma extensão,
você vai lá e escolhe as configurações dessa extensão na janela posterior.